Lucas 9:23. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é renúncia. Renunciar uma vida de pecado, de práticas de iniquidade, adultério, roubo, frustração. É renunciar à natureza em que vivemos e assumirmos uma nova natureza. Às vezes, essa renúncia custa caro quando encontramos famílias intolerantes, pessoas que aceitam o evangelho e são confrontadas e são expulsas até das suas casas, em certos países, e eles continuam renunciando. Jesus quer vir a mim? Então renuncie. Toma a cruz diariamente. Vai viver uma vida no contramão deste mundo. Vai ser julgado como fanático, como bobão, como pessoa indigna. Será cancelado por muitos. Quando você segue a Jesus, você tem que tomar a sua cruz diariamente, negar a si mesmo de sempre e fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que te chama, aquele que te convida para uma nova vida. Havia um exemplo de uma caravela. Eu quero deixar no tempo do descobrimento do Brasil. Eles usavam aquela caravela que era um grande navio levado pelo vento, pela força do vento. E havia um capitão muito forte, muito inteligente, muito capaz dentro daquela caravela. E no meio do oceano, eles começaram a ter um maremoto, ventos fortes, as ondas vinham para querer encobrir aquele barco, levá-lo a pique, levá-lo ao fundo, levá-los para baixo, e eles começaram a correr de um lado para o outro para salvar aquela embarcação, salvar as suas próprias vidas. E o barco balançava com a força do vento, e de repente o capitão disse aos seus marinheiros que pedisse a um que subisse ao mastro mais alto e desamarrasse a vela que lá estava prendendo, para que não ficasse o navio à deriva, jogado para qualquer canto, por qualquer lugar, para que pudesse ter uma direção. E os ventos rodopiavam aquele navio, e aquele navio estava perdendo o rumo, estava afundando nas águas. E quando o capitão olhou de novo, ele viu que nenhum dos seus marinheiros subiram. Todos temeram, porque o mastro encurvava com a força do vento. E aquele capitão entregou a direção do barco a um dos marinheiros mais experientes. Subiu no barco e desatou aquela vela. E a vela caiu e o vento não pôde jogar o navio para qualquer canto, e eles puderam ter uma direção, eles tiveram segurança e eles passaram por a tempestade. Veja, aquele capitão pediu uma coisa àqueles marinheiros, mas ele não pediu uma coisa que ele mesmo não faria. Ele pediu uma coisa que ele faria e ele o fez. Assim também é Jesus. Ele está pedindo que nós neguemos a nós mesmos, que nós tomemos a nossa cruz para segui-lo, mas antes de tudo, lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, ele diz assim: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo, morreu como um ser humano, da forma humana se humilhou e foi obediente até morte, e morte de cruz. Se ele pediu que nós o negássemos a si mesmo, ele sendo da forma de Deus, sendo Deus com o Pai, ele não teve por usurpação ser Deus, igual a Deus, mas ele se humilhou.
ele se esvaziou, ele se negou para assumir a forma humana, para tomar o nosso lugar. E ele tomou a cruz. Antes ele pede para vocês pegar a sua cruz. Antes ele mesmo pegou a sua cruz. A cruz difícil, que ele chegou a dizer até: se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça-se a sua vontade. Nós temos um Deus que fez o que Ele está pedindo que nós façamos, só que nós devemos renunciar ao pecado, à vida humana, aos prazeres da carne, mas Ele renunciou à sua própria divindade e se esvaziou-se de si mesmo para tomar a forma de homem. Hoje ele é Deus, ele tem todos os atributos, ele é 100% Deus, 100% homem, porque esteve na natureza, não deixou de ser homem e não deixou de ser Deus, mas ele agora tem as duas naturezas, mas um homem perfeito, um homem que cumpriu a vontade de Deus, e ele foi obediente em tudo. Por quê? Porque ele está pedindo uma coisa para você e não pode, ele não tenha feito, ele fez. Ele foi o exemplo, ele foi o exemplo. Ele esvaziou-se da sua divindade, para assumir a forma humana enquanto esteve na terra. Mas nós devemos esvaziar-se do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa luxúria, da nossa malícia, do nosso adultério, dos nossos pensamentos impuros, das nossas palavras torpes. Esvaziar-se de tudo que não presta, que é o que o homem é, o homem caído sem Deus, e aceitar Jesus. Vai valer a pena quando você seguir Jesus. Vai valer a pena tomar a cruz por Jesus. Vai valer a pena andar, Senhor, na contramão muitas vezes desse mundo, criticados por muitos, zombados por muitos. Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque eu sei que o sacrifício de Jesus valeu a pena. Por mim ele não morreu em vão, e ele não quer morrer em vão por você. Ele quer salvar você, aceitar a Jesus, você seguir a Jesus, você entregar o seu coração a Ele, você negar a si mesmo, você tomar a sua cruz. Vai valer a pena. Com certeza vai valer a pena. É uma vida eterna com Deus. É o que Deus tem nos prometido. E isto, Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Vai valer a pena seguir a Jesus. Aceite hoje Jesus no seu coração. É o que nós pedimos a você. É o que eu te peço. Aceite a Jesus no seu coração e receba-o como o seu único e suficiente Salvador. E vai valer a pena. Deus abençoe vocês.